E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao Relações Internacionais em Minutos. O podcast que descomplica a política global. Exatamente. E hoje a gente vai se aprofundar, mergulhar mesmo num tema que tem gerado bastante debate. A relação do Brasil com a Venezuela. Isso aí. Principalmente depois da reeleição do Nicolás Maduro, né? A gente fica se perguntando, o que será que está guiando a política externa brasileira em relação à Venezuela? Ideologia? Pragmatismo? Ou Um pouco dos dois. essa é a grande questão, né? Porque a gente sabe, a relação entre Brasil e Venezuela sempre foi, digamos, complexa. Já teve altos e baixos, né? Nossa, com certeza. Se a gente olhar para a história recente, a gente vê como essa relação oscilou bastante, né? É verdade. Durante os governos do PT, a gente viu uma aproximação bem forte com a Venezuela. Ah, sim. Com Chávez primeiro e depois com Maduro. Uma sintonia ideológica bem clara, né? Buscando uma integração regional mais forte. Exatamente. A integração da América Latina era um objetivo central naquela época. Mas aí, com a chegada do Bolsonaro, o cenário mudou completamente. Rompimento diplomático, reconhecimento do Guaidó. Mudança radical, né? Total. E agora, com Lula de volta ao poder, a gente está vendo um novo capítulo dessa história, né? Uma reaproximação com Maduro. Isso levanta a questão, o que será que está motivando essa mudança de postura do Brasil? A gente precisa ir além da superfície e entender o que o Brasil realmente busca com essa reaproximação. Será que é só afinidade política? Será que tem um cálculo pragmático por trás disso? A gente tem que analisar todos os ângulos, né? Porque, pensando de forma realista, as nações, elas geralmente priorizam os próprios interesses, né? Sim, com certeza. E para o Brasil, ter uma boa relação com a Venezuela pode trazer vantagens importantes, né? Sem dúvida. A gente pode pensar na estabilidade da fronteira, por exemplo. Evitar problemas ali na região, né? Exatamente. E tem a questão da segurança energética também. Ah, é verdade. Ah, A Venezuela tem grandes reservas de petróleo e gás natural, né? isso mesmo. E o Brasil poderia se beneficiar disso? E fortalecer a liderança regional do Brasil, né? Ter uma relação mais próxima com a Venezuela pode aumentar a influência do Brasil na América Latina. Faz sentido. Então, mesmo que existam divergências ideológicas, o Brasil estaria buscando uma relação mais pragmática, pensando nos seus próprios interesses. Parece que sim. Mas e questão da legitimidade do Maduro? Muitos países não reconhecem a reeleição dele, né? Consideram que foi fraudulenta. Essa é uma questão bem delicada. A gente tem um dilema diplomático enorme. Por um lado, o Brasil reconhece a soberania da Venezuela, né? E opta por uma política de não intervenção. A gente não se mete nos assuntos internos de outros países, né? Exatamente. Mas, por outro lado, muitos países, incluindo alguns parceiros importantes do Brasil, condenam o regime do Maduro, questionam a validade das eleições. E como essa postura do Brasil é vista no cenário internacional? Será que isso não coloca em risco a credibilidade do país na defesa da democracia e dos direitos humanos? Olha, essa é uma pergunta importante. Para a Escola Inglesa de Relações Internacionais, a gente sabe que a ordem global depende de regras e normas compartilhadas, né? Se o Brasil aceita regimes questionáveis sem nenhuma crítica, isso pode enfraquecer a posição do país na hora de defender esses valores em outros contextos. Tipo, se a gente não critica as violações de direitos humanos na Venezuela, como a gente vai ter moral para criticar em outros países? Mais ou menos isso. A gente pode perder credibilidade, né? Faz sentido. E tem outra questão. Será que essa reaproximação com Maduro não pode prejudicar a imagem do Brasil lá fora? Com certeza. Aceitar um regime com tantas acusações de autoritarismo pode gerar um desgaste para a imagem do Brasil. E pode afastar alguns parceiros internacionais, né? Esse é um risco real. E como fica a relação do Brasil com outros países da América Latina? Afinal, a região tem diferentes visões sobre a situação na Venezuela. Verdade. A gente tem países como Argentina e Colômbia que adotam uma posição mais ambígua em relação ao Maduro. Bem em cima do muro, né? E tem outros, como Uruguai e Equador, que são mais críticos ao regime venezuelano. E essa divergência de opiniões dentro da América Latina pode causar problemas, né? Com certeza. Isso pode levar à fragmentação dos blocos regionais, como o Mercosul e a CELAC. Atrapalha a integração da América Latina, né? Exatamente. Dificulta a coordenação política e econômica na região. Voltando à nossa análise, né, da relação Brasil-Venezuela, A gente estava falando agora há pouco, né? a gente viu que tem essa reaproximação, mas também tem as polêmicas, né? A questão da legitimidade do Maduro, o impacto na imagem do Brasil. Exatamente. E tem um ponto crucial que a gente não pode deixar de lado, Qual? a crise humanitária na Venezuela. Nossa, é verdade. O Brasil tem recebido um número enorme de imigrantes venezuelanos, né? Fugindo da situação difícil no país deles. Buscando uma vida melhor aqui. A gente vê o governo brasileiro se esforçando para oferecer ajuda humanitária, né? Sim, abrigo, comida, atendimento médico.
Um desafio enorme, né? Com certeza. Mas mostra a solidariedade do Brasil com o povo venezuelano. E essa postura humanitária do Brasil é reconhecida internacionalmente, né? Sim, vários países, organizações internacionais elogiando o esforço do Brasil. Mas será que essa ajuda humanitária significa que o Brasil concorda com o regime do Maduro? Essa é a questão, né? A gente pode separar as coisas. Dá para separar as questões humanitárias das políticas. Olha, na minha visão, o Brasil pode ajudar o povo venezuelano sem necessariamente apoiar o governo. Entendi. A gente pode criticar as violações de direitos humanos, mas ao mesmo tempo ajudar a população. Tipo, a gente ajuda quem está precisando, mas não significa que a gente concorda com o que está acontecendo lá. Exato. Então o Brasil está meio que no meio termo, né? Tentando equilibrar as coisas. Ajudar o povo venezuelano sem endossar o Maduro, mas também sem romper relações com o país vizinho. É estratégico também, né? Uhum. Mas, e aí, como a gente garante que essa ajuda chegue em quem precisa? Boa pergunta. E como evitar que essa ajuda seja usada pelo regime para se fortalecer? Aí entra a diplomacia brasileira, né? A gente precisa ter um canal de diálogo aberto Com o governo venezuelano, com a oposição, com a sociedade civil. para ter certeza que a ajuda está sendo distribuída direito. Transparência e eficiência. E essa diplomacia ela tem que ir além da questão humanitária, né? Sim, A claro. gente precisa de uma solução para a crise na Venezuela Uma solução pacífica que beneficie o povo venezuelano. e que traga estabilidade para a região. Exatamente. E o Brasil pode ter um papel importante nisso, né? Com certeza. Usando a influência que a gente tem na região. Promovendo o diálogo, buscando uma saída negociada. Mas a gente sabe que a polarização política na Venezuela é enorme, né? O Maduro se agarra ao poder, a oposição está fragmentada, a comunidade internacional dividida. Difícil, né? O Brasil precisa navegar com cuidado por esse campo minado. Construir pontes, evitar que a crise piore. Exatamente. Um desafio, e tanto para a nossa diplomacia, né? Sem dúvida. Mas a gente já viu no passado que o Brasil consegue mediar conflitos, né? É verdade. Buscar soluções pacíficas. Será que dessa vez a gente consegue de novo? Bom, essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder na terceira parte do nosso programa. É isso aí. A gente volta já para analisar os possíveis cenários para essa relação Brasil-Venezuela. Fica recado. Chegamos então à parte final do nosso mergulho, né? Na relação Brasil-Venezuela. É isso aí. E agora a gente vai tentar, sei lá, adivinhar o futuro, né? É tipo bola de cristal. Quais os cenários possíveis para essa relação, que é tão complexa, né? É como prever o resultado de um jogo de futebol, né? É verdade. Um monte de fatores que influenciam. É. Mas a gente pode usar o que a gente sabe de política internacional para imaginar alguns caminhos. Então vamos lá. O que a gente pode esperar da Venezuela nos próximos anos? Será que a crise vai continuar? Ou será que tem chance de mudar? Olha, prever o futuro é sempre arriscado, né? Mas a gente pode analisar as tendências, né? A crise na Venezuela é profunda, com impacto na economia, na política, no social. E essa crise tem gerado consequências sérias. A gente vê as notícias, né? Hiperinflação, falta de comida, de remédios, migração em massa. A situação é realmente muito difícil. E essa instabilidade interna, ela impacta diretamente o Brasil, né? Sim, principalmente nas regiões de fronteira, Aumento da migração de venezuelanos, né? o que traz desafios para acolher e integrar essas pessoas. E os problemas de segurança, né? Aumento do crime organizado, tráfico de drogas. A região de fronteira fica mais vulnerável. E além desses problemas, a gente tem que pensar nas implicações geopolíticas da crise, né? A Venezuela virou um palco de disputa entre os UA e seus rivais. Verdade, Rússia, China querendo ter mais influência na região. E o Brasil, no meio disso tudo, né? A gente precisa se posicionar estrategicamente. Cuidado para não virar peão desse jogo, né? Exatamente. Defender nossos interesses, nossa autonomia e buscar uma solução pacífica para a crise. O Brasil sempre teve essa postura, né? De buscar o diálogo, a paz. Tentar mediar conflitos, encontrar soluções negociadas. E falando em futuro, a gente tem as eleições presidenciais no Brasil em 2026. É verdade. Um novo governo pode mudar tudo. A relação com a Venezuela pode se aproximar mais ou se distanciar. Depende da visão de política externa do novo governo. A gente vai ter que esperar para ver, né? O futuro da relação Brasil-Venezuela é incerto. Mas uma coisa é certa, essa relação é muito importante para o Brasil. E exige uma diplomacia habilidosa, né? Saber equilibrar os interesses, os princípios, o contexto geopolítico. E para você que está acompanhando a gente, fica a pergunta. Qual o cenário mais provável para essa relação? E qual a postura que o Brasil deve adotar? Deixe a sua opinião nos comentários. E continue acompanhando Relações Internacionais em Minutos. Para mais análises sobre a política global. Não esquece de curtir e compartilhar esse episódio.
Valeu, pessoal. Até a próxima.